Você acha importante fazer vários simulados? Simone, não só importante, como indispensável, fundamental. E eu acho que eu consigo até aproveitar a sua pergunta para a gente encaixar também no nosso tema aqui, porque é uma coisa que acontecia comigo, tá? Deixa eu me voltar para cá. É uma coisa que acontecia comigo e conforme o tempo foi passando e tal, e eu fui virando o camarada que vivia pregando sobre o concurso público. Então, na minha época de defensoria, todas as centenas de estagiários que passavam lá falavam, pô, cara, você não pensa em fazer concurso e tal. E a galera que estudava, eu via que uma grande parte tinha medo de fazer questão, tinha medo de fazer simulado, mas é muito curioso, porque o medo vinha de um lugar que, muito embora eu entenda, mas que é uma coisa bem contraditória, assim, no primeiro momento. Por quê? O medo vinha de um lugar que era assim, no fim das contas, se a gente for trocar em miúdos, basicamente era medo de descobrir que ainda não estava bom naquela disciplina. E aí eu não sei se vocês conseguem pegar o quanto que isso é contraditório, mas eu entendo, né? Porque assim, a gente descobrir que a gente ainda não está bom em constitucional, em administrativo, em português, isso, dependendo da maneira que a gente recebe, dependendo da maneira que está o nosso psicológico no momento, isso pode ser devastador. Vocês concordam comigo? Então, causa aquele medo, realmente. Mas o problema é que, às vezes, a gente deixa o medo limitar até o nosso lado mais racional. Ou seja, se eu ficar com medo de fazer simulados, de fazer questões, e esse medo partir de um lugar de eu descobrindo a minha não competência naquele momento, eu nunca vou conseguir me lapidar para ficar competente naquela disciplina. Percebe? Então, a gente corre o risco de criar uma armadilha para nós mesmos quando a gente descobre o quanto não está bom em algo já na hora da prova. Por quê? Porque a gente não fez simulado, porque a gente não fez questões. Aí a gente vai descobrir só na hora da prova que tinha muita coisa que a gente ainda não estava bom. E, obviamente, é o pior lugar para a gente descobrir que não está bom, na verdade. Então, assim, não só é importante, Simone, como é indispensável. E quanto mais perto da data da prova, mais frequente os simulados precisam ser, tá? Então, por exemplo, com relação a tribunais de justiça, como o TJ Ceará, São Paulo, Santa Catarina e outros, se estiver longe da sua prova, se você está no pré-edital, o ideal é tentar fazer pelo menos um simulado por mês, pelo menos. Quanto mais, melhor, mas vai depender da sua realidade. Agora, se você está no pós-edital e a prova está chegando, pode aumentar o número. Se você tem pouco tempo até a prova, dentro da realidade de cada um, eu recomendaria que pelo menos, tá, uma vez por semana, um simuladinho. Aí vai muito da rotina de cada um, da possibilidade de cada um. Porque eu não sei se tem muita gente aqui que nunca trocou essa ideia com a gente, de repente tem alguém que está conhecendo a gente agora, mas tanto eu quanto o Júnior, que é o meu amigo que faz o canal aqui comigo, a gente sempre foi muito claro em algumas questões. E uma delas, que a gente sempre foi muito, muito firme, é a seguinte: olha, as pessoas têm realidades diferentes. Então, não adianta
e esse foi, inclusive, um dos principais motivos da gente começar o canal, começar o podcast, começar o projeto todo. Não adianta a gente entrar nessa loucura que muito coach, que muito autoproclamado guru de concurso por aí entra, de falar que se você não estudar 10, 12 horas por dia, se você não estudar até seu olho sangrar, igual eu já ouvi falar, palavra por palavra, inclusive, você não vai passar. Se não for assim, você não vai passar. A gente sempre foi muito, muito firme no sentido de que constância é muito, muito mais importante do que intensidade jamais vai ser, em qualquer cenário, tá? Então, a galera que acompanha a gente bate muito nessa tecla. Não entra nessa pira de você precisar estudar 10, 12 horas por dia, tá? Porque isso, primeiro, não é eficiente. Você não vai reter 80% desse tempo. Segundo, não é sustentável. Você não vai conseguir estudar 12 horas por dia, estudar mesmo, por mais do que algumas semanas, talvez um mês, antes de você colapsar. Percebe? Então, assim, não tem vantagem nenhuma nessa loucura, a não ser criar um problema para o qual eu, posteriormente, vou querer vender uma solução. Tá? Então, como a gente não tem, não tem, nunca vai ter e nunca se propôs a entregar solução mágica, então a gente pode simplesmente falar a verdade. Não entra nessa de 10, 12 horas por dia, porque é loucura. É loucura. Não funciona, não vai dar certo, você só vai se estressar e se o passado serve de exemplo, provavelmente só vai servir para você desistir de estudar para o seu concurso e para concursos de uma forma geral e achar que concurso não é para você. Quando, na verdade, isso a gente acredita muito, quando, na verdade, é para todo mundo. Absolutamente todo mundo que estiver disposto a pagar o preço de separar uma hora da sua vida, um tempo da sua vida para investir naquilo. Se você tiver isso, o concurso é para você e para qualquer outra pessoa que também esteja disposto ou disposta, tá? Esse vídeo foi um corte de uma das lives aqui do nosso canal. Então, se você gostou dessa conversa, eu vou deixar na descrição desse vídeo, nos cards finais, outros vídeos relacionados que vão complementar essa nossa conversa de hoje. Eu também vou deixar na descrição alguns links para materiais e cronogramas que vão ajudar bastante na sua preparação. Então, abraços e até o próximo vídeo.